tudo bem? Hoje a Carol está aqui para gravar a nossa segunda videoaula da disciplina de História e Geografia do nosso quarto bimestre já. Na nossa aula passada, nós iniciamos o módulo 13, então a Pro vai colocar aqui do lado as respostas das atividades da página 117, da página 119 e também das tarefinhas da aula passada, que estavam na página tarefa 1 e 2 da página 127 e tarefa 3 e 4 da página 128, certo? Todas essas respostas vão aparecer aqui do lado, então, para que você possa conferir, ok? E agora vamos para o nosso conteúdo de hoje. Então, veja só, hoje nós vamos abrir a nossa apostila 4 na página 120, que é essa página aqui que a Pro está mostrando para você. O título do conteúdo de hoje é No Ritmo da Natureza e da Vida. Então, nessas aulas aqui, nós vamos abordar novamente um pouquinho da vida no campo, conteúdo que a gente abordou muito no caderno 3 de Ciências, tá? Nós vamos ver os principais hábitos, as principais atividades produtivas, tá? Muita coisa que a gente vai ver aqui, nós já vimos, como a Pro falou, na disciplina de Ciências, então vai ser fácil de relembrar. Tá? Primeira perguntinha que eu quero deixar para você é, pensando em tudo que a gente já viu e nos próprios conhecimentos que você tem de já ter ido a um sítio e tudo mais, né? Eu queria perguntar para você, o que você conhece de fazendas, sítios e o que você pode observar se você esteve lá, ou mesmo no vídeo que a Pro gravou, né, mostrando o campo para você, o que você lembra que tinha lá? Então, vou pedir para você fazer essa retrospectiva aí, tá bem? Para a gente dar início aqui no conteúdo. Agora, olha só. Na aula passada, a gente falou um pouquinho sobre a cidade, né? Sobre o movimento da área urbana, que é a questão da cidade. E agora a gente vai entrar na área rural, que é a questão do campo, dos sítios e fazendas. Então, a Pro vai ir fazendo a leitura aqui e aí vai comentando com você. Página 120, então. No campo, o que tem lá? Há muita vegetação, campos de cultivo, pastos onde animais são criados. Em comparação com as cidades, há menos moradores, menos construção e menos veículo. Por isso não existe congestionamento para ir ao trabalho e à escola, o que contribui para o ambiente ser mais silencioso e o ar mais puro, tá? Então aqui são algumas diferenças, né, que a gente vê bem claramente de uma área para outra. As pessoas trabalham no campo arando a terra. O que é arar a terra? Tá no glossário aí do lado. É o ato de remexer a terra para que fique mais fofa e as raízes das plantas se desenvolvam melhor, tá? Eles plantam, colhem e também cuidam dos animais. Eles sempre observam as condições do tempo para saber, por exemplo, se vai chover na época certa, se vai fazer muito frio, se vai esquentar muito ou se vai haver seca. Essas condições são essenciais para que a terra produza da melhor maneira possível os alimentos que são cultivados. A natureza, ela dita o ritmo do trabalho e da vida, que em geral começa quando o sol nasce, né? Eles acordam muito cedo. Quando o sol se põe, com raras exceções, o trabalho no campo para e só recomeça no dia seguinte. Então, o pessoal do campo geralmente acorda muito cedo e também vai dormir muito cedo, né? A noite é tranquila, sem restaurantes e lojas abertas, a população se recolhe em casas ou visita os vizinhos mais próximos para uma boa conversa ou, quem sabe, uma moda de viola, tá? Então, aqui tem uma pequena imagem, né, que vai mostrar um pouquinho pra gente essa realidade. Agora eu vou ler a legenda aqui do lado. A ausência ou a pouca quantidade de postes com lâmpadas possibilitam que a noite possa se ver muito mais estrelas no céu. Na foto é um abrigo no Parque Nacional da Serra dos Órgãos, no Rio de Janeiro, e essa foto foi tirada em 2016 e a gente vê como o céu está bonito aqui e está claro, não é mesmo? Muito bem. Agora eu quero avisar você, né? Junto com essa videoaula aqui, a respeito do box que a gente vai ler agora, da página 121, tá? Na página 121, aqui no box Se Você Sabia, olha só, nós vamos falar um pouquinho sobre a viola. E aí, junto com esse vídeo
vídeo da aula de hoje, a Pro vai colocar para você alguns vídeos de algumas canções bem conhecidas de Nonô e Naná, Tinoco, né? E essas canções eram tocadas na viola, então a Pro vai colocar junto para você ver um pouquinho como que é, tá bom? Então espero que você possa assistir esses videozinhos do YouTube também. Olha só, a viola é um dos instrumentos que mais representam a vida no campo. Grandes cantores e compositores como Nonô e Naná, Tonico e Tinoco e muitos outros fazem grande sucesso com a chamada música caipira, também conhecida como música raiz. As canções desse estilo musical são chamadas de moda de viola. Com o tempo, a música caipira foi passando por mudanças e conquistando novos públicos, como os das cidades. Como o campo também era chamado de sertão, ela ficou conhecida como música sertaneja. E aí a Pro vai colocar alguns vídeos para você poder acompanhar. Para algumas pessoas, tocar viola é um dos principais prazeres durante o descanso. Na foto, aqui nós temos um violeiro, ele está numa venda nova, ele está em Venda Nova do Imigrante, no Espírito Santo, e essa foto foi tirada em 2019, tá? Então, quando a Pro colocar o vídeo, eu espero que você goste de ouvir um pouquinho e conhecer. Talvez você até já conheça alguém que toque viola, né? Agora vamos para as atividades. Olha só. Grife no texto com lápis verde os trechos que descrevem as características da paisagem do campo. Então, você vai voltar lá no texto e toda a parte do texto que está nos falando sobre as características de como é o campo, você vai pintar de verde, tá? Depois, A2, pinte as frases que indicam a característica do ritmo de vida do campo. Então, nós temos aqui 4 frases. 2 são corretas, você vai ter que pintar, e 2 são erradas, você não vai pintar. Tá bom? Se você quiser circular de lápis, né? E aí você pode pintar depois da correção, tá? A natureza dita o ritmo da vida e do trabalho. Você vai olhar lá no texto. Se fala isso lá no texto, você vai pintar. O trabalho começa quando o sol nasce e dura a noite a noite inteira, toda. Se isso tá lá no texto, você vai pintar. Se lá aparece de uma forma diferente, você não vai pintar. A noite é agitada, com pessoas fazendo compra e se divertindo. Se isso está no texto que a gente leu hoje, você pinta, senão não. A população se recolhe em casa ou visita os vizinhos para conversar, tocar viola e se divertir de outras formas. E aí você vai ver se está no texto ou não. Se estiver, você pinta, tá? Depois, na próxima aula, Pro traz a correção. Agora, nós vamos para a página 122. A página 122, ela traz pra gente uma história em quadrinhos do Chico Bento. A gente até já assistiu, né, alguns videozinhos no YouTube que falam um pouquinho da vida do Chico Bento e da vida na roça, né? E agora a gente vai ver aqui. Então, eu vou fazer a leitura e espero que você acompanhe junto com a Pro. Olha só, leia com o professor a história do Chico Bento. O título é Chico Bento, a saudade mata a gente. Inte a volta, fio, e vê se comporta. Tá, inte depois de amanhã. Do jeito que você se despede, parece que vai passar um mês na cidade. Não, são só 2 dias. Eu sei, primo, é que fico morrendo de saudade aqui. Pois desta vez vai ser diferente. Vou levar você ao shopping center, ao cinema, ao teatro. A gente vai ver televisão, jogar videogame e computador. Você vai ver, não vai dar nem tempo de sentir saudade. Aliás, não consigo entender como você tem tanta saudade de um lugar que não tem nada. Entender eu também não estou entendendo, primo. Eu só sinto. E aí aqui mostra, né, bastante. Lembrando que, né, Laísa, como a gente já viu lá no desenho, o Chico Bento, ele é um morador do sítio, né, da área rural, tanto que aqui está mostrando como é onde ele vive, né? E ele está indo passear na casa do primo dele, que é um morador da área urbana, né, da cidade. E aí a gente vê que tem esse choque, né? Porque a realidade de um é muito diferente da realidade do outro. E agora a gente tem algumas atividades para fazer com essa história aqui. Eu também posso colocar novamente, junto com a videoaula de hoje, o desenho
para você assistir, tá bom? Que mostra bastante essas diferenças do primo dele no sítio, tá? Vamos lá. Atividade número 1, página 123. Chico Bento mora no campo, no sítio, e seu primo Zeca mora na cidade. Pinte de azul as atividades que eles fazem quando estão na cidade e de verde as atividades que eles fazem quando estão no campo. Então vamos lá. Tudo que eles fazem na cidade nós temos que pintar de azul e tudo que eles fazem no campo temos que pintar de verde. As atividades são ir ao shopping center, então se isso é na cidade você pinta de azul, se é no campo de verde. Alimentar os animais, correr ao ar livre, pescar, ir ao cinema, jogar videogame, ir ao teatro, pegar fruta no pé da árvore, jogar no computador, dormir na rede, assistir à televisão e nadar no rio. Então você vai ver cada uma dessas atividades, observar os desenhos também, e aí tudo que é feito só na cidade, né, você pinta de azul, e o que é feito no campo, no sítio, você pinta de verde. E B, contorne com a cor vermelha as atividades que você mais gosta de fazer. Aí as atividades que você acha muito legal, seja da cidade ou do campo, você circula em volta de vermelho. Agora, 2. Faça o que se pede a seguir. Letra A. Com os colegas, descreva as paisagens do campo. Então, nas paisagens do campo, olha só, Laisa, a gente tem aqui, né? Nessa parte aqui, mostra bastante as coisas que a gente encontra no campo. Então, você vai contar o que você está observando ali na foto, para quem está auxiliando você aí, né? A gente vê que no campo há poucas construções de veículos e pessoas, por isso é mais silencioso, é menos poluído, há bastante vegetação, áreas de cultivos, pastos, animais, né? Tudo que você observar, você pode compartilhar também. E a letra B, o primo Zeca diz a Chico Bento: não consigo entender como você tem saudade de um lugar que não tem nada. Você concorda com ele? Por quê? Aí essa daqui é pessoal. Você vai dizer se você concorda que o sítio não tem nada e por isso não há motivo nenhum para a gente ter saudade dele, ou se você acha que o sítio é um lugar legal, que mesmo não tendo o que tem na cidade, né, tem coisas interessantes para fazer à sua forma, tá bom? E aí você não precisa registrar a resposta, essa parte aqui a gente só vai conversar. E agora a tarefinha de hoje para finalizar essa aula. A tarefinha de hoje, ela está na página 128. No kit que você recebeu, Laisa, você recebeu folhas sulfites. Então, para fazer a tarefinha de hoje, que é a tarefinha 5 da página 128, você vai pegar uma folha sulfite do kit e você, na folha que seu professor entregou, desenhe uma paisagem da cidade e uma paisagem do campo. Escreva abaixo de cada desenho 2 características que são próprias de cada imagem. Então, você pode, por exemplo, de um lado da folha, você desenha a cidade. Vira ela, desenha o campo. E essa parte de escrever não precisa fazer, eu só quero que você faça o desenho, tá bom? Para eu poder ver como você está vendo a paisagem da cidade, como você vai desenhar, e a do campo também, ok? Espero que você tenha gostado dessa videoaula. Um beijão e até mais!